Ah, agora ele já entrou. Agora sim, né? Já tinham 10 pessoas na sala. Eu falei, gente, eu vou ter que ir atrás do fugitivo, porque eu tava falando com ele há 5 minutos atrás, eu não sei o que aconteceu. Falta Se, de pe- experiência, desculpa. se perdeu no meio da internet. Mas eu coloquei seguir e depois não Não apareceu de novo deu? para seguir de novo. Aí eu falei, ué, mas eu já tinha aceitado. E aí, não sei. Aí agora deu certo, graças a Deus. Tá, que bom. Então tá certo. Vamos Ok. agora esperar um pouquinho, porque as O pessoas pessoal vai entrando, né? tinham 10 pessoas já com a gente. Tá, E eu joia. falei, gente, fiquei com a gente, então eles devem estar entrando de novo. Oi, Aham. Léo, boa noite. Antônia, boa noite. Dani, boa noite. Alê, sejam Boa noite. bem-vindos. Boa noite quem está chegando. Boa noite também a minha esposa, eu vi que entrou. Entrou? Aham. Não apareceu. Como é o nome dela? Juliane, acho que a doutora Ah, doutora Ju. Aju. Ela tava da outra vez também. Aham. São quantas pessoas que você divulgou? Mais de 300? Não, na igreja tem 300 pessoas nos seguindo. Ah, tá. Aí, assim, essa live vai ficar. Ei, Marinha, essa live vai ficar 24 horas, né? E aí, Uhum. então, a gente fica disponível, né? As pessoas que não conseguirem entrar agora, elas conseguem ver durante 24 horas. Mas depois também eu salvo essa live para mandar porque se você quiser colocar no YouTube, no seu YouTube, assim, no seu canal, pode colocar também, Ah, tá. tá? Ah, legal, bacana. Uhum, sim. Então tá, estamos com 12 pessoas, eu acho que dá pra gente começar. É, a gente está no Instagram da nossa igreja, né, da comunidade evangélica ID. Temos muitos membros aqui já escutando. Sejam todos bem-vindos. A gente tem percebido, sabe, Marcelo, que de forma coletiva, e não, isso não é assim só os membros da nossa igreja, de uma forma coletiva, porque você bem sabe, eu atendo aqui, você atende aí, e a gente tem visto assim algumas pessoas com um nível de ansiedade alta mediante tudo isso que está acontecendo, né? Uhum, sim. Então, por isso a ideia de te convidar, porque eu acho que você falaria e vai falar, claro, para gente com muita propriedade sobre isso. E queria, sim, apresentar você à igreja, né? Você é meu parceiro de casos difíceis, porque, porque quando tem um caso trash, aquele caso, é falar, ai, É, o Marcelo, mas você medica assim como ninguém, assim, e a gente bem sabe que essa coisa da medicação é um ajuste, né? Você tira, você coloca, você, né? E até ajustar e assim aqueles casos punk mesmo, você assim tem sido brilhante. E aí a nossa parceria foi se tornando mais forte, né? Então, aham. eu te agradeço por isso e queria também te apresentar a eles assim o seu currículo, né? A gente estava falando e você é formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá, fez residência em psiquiatria em Porto Alegre e é terapeuta também de Brain e de MDR, né? Aham. E está nessa trajetória há 10 anos e eu acho Uhum. que então você é a pessoa para nos falar e né, dividir comigo e com todo mundo, inclusive o pessoal que está nos assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas, a gente pretende fazer um período de perguntas, dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Se vocês quiserem mandar
talvez para o Alisson também, quem tem o WhatsApp dele, que pode mandar, ele abre aqui a porta e me passa. Fiquem à vontade. A gente vai fazer disso um bate-papo mais descontraído possível. E vamos embora, vamos seguindo, né? Então, Isso assim, aí. Marcelo, queria começar com uma primeira pergunta. E eu acho que eu já fiz um pouquinho da introdução, que é, acho que a doença do século, do mal do século é a ansiedade. Por isso, quando a gente estava conversando, a gente trouxe um pouquinho, né, dessa temática, de falar um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade, porque a gente bem sabe que a ansiedade, ela não é uma doença, né? Ela é um grupo de doenças com sintomas diferentes. E aí, assim, a gente entende também que nesse período de pandemia tem muita gente sofrendo disso no corpo, porque a ansiedade, ela maltrata muito o corpo, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, de forma geral, quais são os desdobramentos, quais são as doenças que acomete pela ansiedade, até para essas pessoas entenderem um pouquinho se isso está acontecendo no próprio corpo delas, né? Porque às vezes a gente está com um desdobramento, se é que eu posso falar dessa forma, de ansiedade, sei lá, um pânico já, e aí, assim, a pessoa nem sabe o que é isso, nem consegue entender, acha que está tendo um derrame, acha que está tendo um AVC, acha que está sofrendo do coração, né? Então, assim, queria que você explicasse, elucidasse isso, porque eu acho que quando se elucida, quando você entende o que você está passando, eu acho que também vem uma calmaria, vem uma compreensão, eu entendi o que é, então eu não preciso achar que eu estou com câncer, estou morrendo, eu estou tendo um ataque do coração, né? Então, eu acho que a informação vem para trazer luz. Então, eu Sim. gostaria que você falasse dos transtornos de ansiedade para a gente abrir essa live. Certo. Boa noite a todos, né? Obrigado aí, Clarice, pela minha apresentação. É um prazer estar aqui com todo mundo. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade, né? E eu vou realmente falar hoje aí um pouco dos transtornos de ansiedade, né? E como que a pandemia pode estar piorando quem já tem, ou até fazendo com que as pessoas tenham, né, esse transtorno. Claro que eu não vou conseguir explanar todo o assunto em si, mas eu acho que vou clarear bastante. Vou entrar em algumas questões técnicas, mas qualquer coisa depois, se tiver dúvidas, a gente esclarece sem problema nenhum. Vou tentar ser mais claro e objetivo possível, né? Mas eu acho que vai ficar bem tranquilo aí e uma coisa gostosa aí de acompanhar, né? Sim. Primeiro eu gostaria de fazer sim umas considerações, né? Para falar de ansiedade, a gente tem que fazer algumas diferenciações, né? O que seria uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica, né? Todo mundo já experimentou, né, uma ansiedade, que é aquela sensação difusa, desagradável, uma certa, né, apreensão, que muitas vezes é acompanhada por sintomas autonômicos, né, como cefaleia, né, que seria dor de cabeça, respiração intercortada, aquela respiração curta, taquicardia, que seria palpitações, né, aperto no peito, alguns desconfortos estomacais, às vezes náusea, diarreia, e algumas inquietudes, né, aquela capacidade de ficar sentado, em pé. Então, às vezes a gente tem uma coisa assim, uma questão a pensar, nossa, mas tem que pagar aquela conta, e aí a pessoa já cria essa questão de ansiedade. Isso, de certo ponto, é natural e é saudável, tá? Digamos assim. Que pode variar de pessoa a pessoa, e também a duração e o que gera de sintomas corporais, né? Por isso que nem todo mundo expressa uma ansiedade igual, né? E os transtornos de ansiedade, eles acabam diferenciando-se nos tipos de objetos ou situações que induzem, né, a questão do medo, ou a própria ansiedade, ou o comportamento que ele vai ter de esquiva e os sintomas corporais, né?
Geralmente, os transtornos de ansiedade, eles não são... por exemplo, a pessoa não tem só um transtorno de ansiedade, ela pode ter vários, eles são comórbidos. O que isso quer dizer? Então, eu posso ter um transtorno de ansiedade, por exemplo, de fobia específica, né, e de fobia social. Eu posso ter o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, e uma fobia específica. Então, acaba que eles são comórbidos, né, e a pessoa pode ter mais de um transtorno e conviver mal com isso, né, bem mal. Quando a gente já atende um paciente, a gente tenta fazer a diferenciação desses transtornos no que ele tem, no que ele traz da situação que ele teme, né? Ou o que ele evita de fazer, ou o conteúdo dos pensamentos ou crenças que ele associa. Então a gente tenta diferenciar os transtornos dessa forma. Eu vou explicar mais na frente cada transtorno, mas, por exemplo, um paciente que tem todos os sintomas de ansiedade, que eu também vou explicar quais são, e tem uma fobia específica, tem medo de um objeto como uma aranha, ele só vai ter aquele efeito todo do corpo somatizado na hora que vê uma aranha. Mas não vai viver com isso em outros aspectos. Diferente do paciente que tem ansiedade generalizada, que ele fica quase totalmente ativado em todos os momentos. Mas eu vou elucidar isso um pouco mais para frente. O que o que significa a gente dizer da ansiedade patológica, que seria os transtornos ansiosos, é que esses sintomas de ansiedade ficam a maior parte do tempo, né, persistindo e não são adaptativos para o nível de desenvolvimento da pessoa. E a gente geralmente considera que quando há esses sintomas por mais de 6 meses, já está sendo patológico. Em crianças, geralmente, é menor esse tempo. Né? E muitos dos transtornos ansiosos já iniciam na infância. Né? E persistem, se não tratados. E por incrível que pareça, as estatísticas falam que na mulher, esse transtorno de ansiedade, os transtornos ansiosos, são maiores, as mulheres são 2 vezes mais atingidas, né? Com esse transtorno. A outra diferenciação que a gente tem que fazer é ansiedade e medo, né? O medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou percebida. Enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Então, os transtornos de ansiedade, que vai ser o nosso assunto, né, essas entidades de medo e ansiedade compartilham excessos de perturbações nos comportamentos, né, do indivíduo. Então, pode-se dizer que esses dois estados se sobrepõem, mas se diferenciam. Então, a pessoa pode sentir medo e ansiedade, né, ou só ansiedade ou só medo. Então, temos que o medo está mais associado com a excitabilidade autonômica, né? O que seria isso? Seria mais aquela questão do lutar ou fugir, né? Então o corpo se prepara para luta ou fuga. Como que isso ocorre? Quando a gente tem uma ameaça iminente, por exemplo, eu vejo um tigre, tem o risco dele me matar, então eu vou me preparar. Ou eu luto ou eu fujo. Se eu tiver com uma arma, eu vou talvez enfrentá-lo. Se eu não tiver, eu vou tentar correr. E se eu não conseguir correr, como eu tô meio gordinho... Eu congelo. Talvez congelo e finge de morto. Para ver se ele... né, que é o congelamento. Então, o que ocorre no nosso corpo? Né? A liberação de neurotransmissores. Um deles é a adrenalina. E isso irá estimular todo o meu sistema autonômico, fazendo com que haja aumento da frequência cardíaca, meu coração começa a acelerar, para poder aumentar o fluxo sanguíneo, principalmente nos pulmões e nos músculos, para com que isso me faça ter força física para poder fazer a ação. Melhora meu estado de alerta, eu tenho dilatação das pupilas, né, para melhorar o campo visual. E vou agir ou não. Isso é o sistema simpático ligado? Sim, isso é o simpático. Passou a ameaça,
meu corpo vai tentar normalizar isso, né? Vai normalizar, minha frequência cardíaca baixa e tudo, eu vou ficar mais calmo, vou ficar melhor, e passou a ameaça, acabou, né? Uhum. Pronto, esse é o medo, a reação, luta ou fuga. Já com a ansiedade, ela está mais associada à tensão muscular, à vigilância, à preparação para um perigo futuro e comportamentos de cautela e esquiva, ou esquiva. Então, os mecanismos aí são diferentes. Então, você tem uma liberação do hormônio cortisol, que é um hormônio que é liberado por um estímulo estressante. E se há essa persistência do agente estressor, né, como há nos transtornos ansiosos, esse hormônio é liberado de forma excessiva, vai causar uma morte de células neuronais no hipocampo, que é o principal local no cérebro onde isso é liberado, esse hormônio é liberado, fazendo com que a autorregulação do cortisol fique deficitária. E vai levar isso aí a um quadro crônico, né? E o cortisol vai acabar fazendo também com que a pessoa tenha aumento aí de risco, né, de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares. Então a pessoa pode acabar tendo no futuro mesmo, se não tratar o transtorno ansioso, um risco de se evoluir para um AVC, para que é o derrame, né, popularmente falando, um infarto, devido à liberação desse hormônio cortisol, dos neurotransmissores adrenalina, que está sempre atacando o corpo, né? Vê se você. Não Vê se só isso. do Vê se isso, cortisol. Marcelo. Alô, alô? Você Sim? está me falando desse corpo. Está me escutando? Me escuta? Cortou um pouco, sim. Sim. Você está me falando. Vê se é isso em outras palavras, que o corpo ansioso ele é um corpo que está sempre muito cansado, ele de trabalho, ele chega a uma exaustão, é isso? Eu posso pensar dessa forma? Como a pessoa, né, que é ansiosa, ela fica preocupada, né, com o evento futuro que nem ocorreu e que pode não ocorrer ou que vai ocorrer, realmente, por excesso de liberação tanto de hormônio cortisol quanto de outros neurotransmissores, Isso. no caso até a serotonina e o GABA, que estão envolvidos, né, realmente ela vai se sentir mais fadigada, o corpo vai estar mais com tensão muscular, ela vai estar sempre em vigilância, sempre preparada, né, sempre com essa questão toda ativada, vai ser um corpo mais ativado, digamos assim. E o corpo vai sentir sim isso aí, né, com certeza, porque isso vai estar em todo o corpo. Né? Entendi. Então, tanto que a base do tratamento medicamentoso, né, é tentando ajustar os neurotransmissores ali, né, a serotonina e o GABA, o GABA é um receptor inibitório, que onde alguns benzodiazepinas, por exemplo, diazepam, clonazepam, que muita gente aí costuma usar de forma, às vezes, inadequadamente, para baixar a ansiedade, né, e vai ajustar. Só que tem um risco aí também das pessoas procurarem, por isso que muitas pessoas procuram o álcool, por exemplo, porque o GABA também, o álcool também atua nesse receptor e faz a mesma ação do benzodiazepina e acaba baixando a ansiedade. Só que dá os problemas, né, que todo mundo sabe do álcool, né, acaba levando ao vício e outros problemas também no corpo. E os antidepressivos, eles funcionam para a ansiedade porque eles atuam nesses neurotransmissores como a serotonina, que é um deles, né, mas tem outros neurotransmissores envolvidos também. Mas mais ou menos é assim que funciona o mecanismo, então. Né? Você tem o mecanismo de medo, que faz luta e fuga, ou a pessoa age ou congela, né? E a ansiedade, que é uma coisa mais, digamos que seria um medo menor, que a pessoa tem e vai liberando as questões e vai se sentindo mal com o passar do tempo, porque aquilo vai ficando crônico. Né? Para você ver como que é interessante, né? Olhando pelos animais, o único mamífero que se traumatiza, né? Falando agora um pouco dos transtornos de estresse pós-traumático, do trauma,
é o ser humano. Os outros animais eles não têm nem ansiedade e nem se traumatizam, né? Não causam trauma. Por exemplo, se tem uma manada, né, de zebras, aí o leão vai lá, pega a zebra, come, todo mundo corre, assustado, tal, assustou, instinto de sobrevivência. As zebras depois voltam, comem, como se não tivesse acontecido nada. Mas se for um homem, ele vai ficar louco. Vai chegar na caverna dele, né, pensando antigamente, nossa, tem uma onça, vai comer a gente, vai comer todo mundo, você fica acordada, eu vou ficar acordado, você fica dormindo, amanhã a gente reveza, e eu não posso sair, e já comeu um monte de gente, e aí fica. Isso aí acaba gerando um problema, né, do trauma, de ficar revendo, ou do transtorno de ansiedade, de ficar pensando no que pode acontecer, né, ou via acontecer, né. Sendo que nos outros animais não acontece. A zebra não vai ficar falando, não vou comer mais ali, porque senão você, né, o leão vai me atacar, né? Não, mas, né, então, por isso que a gente tem que tentar controlar os pensamentos. Eu vou falar um pouco disso mais para frente também. Então, quais seriam os transtornos de ansiedade, né? A gente tem o TAG, que eu já citei, o transtorno de ansiedade generalizado. Temos transtorno de pânico, né? A agorafobia, fobias específicas e fobia social. Tem mais, que são também da parte da infância, eu não vou me ater aqui, eu vou falar mais da parte de adultos. E tem dois que eu vou falar que hoje são de capítulos à parte. O DSM-5 ele dividiu hoje. Antigamente ficava junto dos transtornos ansiosos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e o transtorno de estresse pós-traumático. Hoje eles têm capítulo à parte. Mas eu vou falar junto aqui, então só por uma forma didática, né, vai ficar junto, mas hoje eles estão separados. A agorafobia também foi separada, antigamente falava de transtorno de pânico com agorafobia, e essa é a agorafobia. Agoros quer dizer multidão, né, e fobia medo, então medo de ficar em lugares abertos, multidões. Que não necessariamente a pessoa precisa ter pânico para ter agorafobia. Então, assim, as principais características dos transtornos de ansiedade generalizado, né, tá dando para entender? Estou muito rápido? Como é que tá isso aí? Não, tá dando para entender. Não, tranquilo. Então, as transtornos de ansiedade generalizadas, né, são ansiedades e preocupações persistentes, né, e excessivas acerca de vários domínios, né, incluindo desempenho no trabalho, na escola, né, que o indivíduo encontra dificuldades em controlar. Nesse tempo de pandemia, né, muitas pessoas se preocupando em pegar doença ou em morrer ou ter algum ente querido doente ou um ente querido morrer. A questão de como que vai fazer com a escola, como que vai fazer com o emprego, com o trabalho, quantos a vencer. Então, todos esses pensamentos, né, excessivamente, todos os dias, essas preocupações, com o tempo, né, se ficarem persistentes mais de 6 meses, vai gerar um transtorno de ansiedade generalizada. Vai causar o transtorno. Então, depois de 6 meses, a pessoa pode vir a ter o transtorno de ansiedade generalizada pela pandemia. Repercussão da doença pós-pandemia. Tem alguns pacientes que algumas doenças vão ficar piores. Principalmente, acredito que 3 aí desses transtornos vão ficar pior e alguns vão desenvolver. Seria essa a generalizada, o toque e o trauma. Então, a pandemia vai ser considerada por alguns como um trauma e isso vai depois persistir e evoluir. Para alguns, o toque vai ficar acentuado. Quem já tinha, às vezes, toque, vai ficar com toque. Quem não tinha, talvez fique, porque tem que ficar limpando tudo e tem que, né, e se proteger e ficar em casa. Então, aquela coisa toda, e a pessoa começa a passar. Depois de 21 dias você fazendo a mesma coisa, vira um hábito. Acaba virando um hábito e depois acaba virando um. Eu tenho uma pergunta. Toque, né, de tanta. Sim. Eu tenho uma pergunta, eu vou ficar no chat aqui, assim, né? Claro. Quem quiser perguntar também, eu sou a primeira. O TAG, ele é uma antecipação, eu não sei se eu posso falar isso, mas é uma dúvida. O TAG é uma antecipação do pânico? Não, são entidades diferentes.
Mas você acha que uma pessoa que está num nível de ansiedade generalizada, que já está no corpo, o corpo já está num estresse absoluto, você acha que, mesmo sendo diferentes, você acha que dá um pulo para, na hora que piora, piora para o transtorno de pânico? Ou Então, não? Uma coisa, outra coisa. Clarice, não tem como ser, não pode. não, assim, como são comórbidos, a pessoa pode ter o transtorno de ansiedade e ter pânico. Só que não é pior. Eu não posso falar assim, ter transtorno de pânico é pior que ter transtorno de ansiedade generalizada. Não, né? Todo sofrimento que o paciente tem é dele próprio. Então, Não, sim. não, sim, mas falar que um é pior que o outro, não necessariamente. Eu vou explicar depois, o pânico diferencia no sentido de que o ansiedade generalizada, a pessoa está pensando sempre nas coisas. Então, o pensamento sempre pensando naquilo. Então, ela fica, né, fica se os pensamentos, preocupações realmente persistentes e excessivas sobre ela mesma, do desempenho dela, e fica vendo o que vai fazer, o que não vai fazer, às vezes autodiscriminações dela própria, no sentido de eu não sou boa o suficiente, essa apresentação amanhã não vai dar certo, Uma eu não vou exigência fazer. grande em cima de Exigente, às si vezes, sim, mesmo, uma né? cobrança, assim, Uma uma cobrança autocobrança forte. Aham, intensa, né? Então tudo isso faz parte ali de um uhum, quadro que tem Augusto Cury colocou também os pensamentos acelerados, que hoje tem essa síndrome de uhum, pensamentos acelerados, que uhum, se misturam muito, né? Será que é uhum, pensamento acelerado ou será uhum, que é ansiedade? uhum, Né? uhum, Ficar pensando tudo ao mesmo tempo. Vai variar muito da questão também do tempo, né? Igual eu te uhum, disse. Porque eu não posso falar para você que a pessoa tem uma semana, chega no meu consultório e fala, nossa, doutor, como é que eu vou fazer? Eu perdi o emprego, amanhã eu tenho conta para pagar, uhum, meu uhum, filho está em casa, eu não aguento uhum, mais minha esposa dentro de casa. uhum, Eu não posso falar para ele, você está com transtorno de ansiedade generalizada, toma esse remédio aqui, vamos tratar. Não, porque tem uhum, pouco tempo. E isso uhum, pode ser adaptável. Então a pessoa uhum, está numa situação nova e ela uhum, pode se adaptar. E o que está sentindo agora pode passar depois e melhorar, ela se adapta. Não quer dizer que isso vai uhum, ficar patológico. uhum, Isso aí uhum, que a pessoa tem é a ansiedade natural. uhum, uhum, Só vai levar tempo para adaptar. Tem uns que adaptam mais rápido, outros menos. Agora, se isso uhum, persistir, entendeu? Vai levar uhum, ao transtorno. E uhum. se não tratar o transtorno, isso vai fazer com Aham, que o é corpo isso. sinta e aí vai ter as Aham, repercussões do uhum, corpo. Né? uhum. Tá. Então, além dos pensamentos né, que a pessoa tem, ela também tem as questões físicas, né? Então, por isso que a pessoa fica sentindo os nervos à flor da pele, fica sentindo fatigado, a fatigabilidade, dificuldade de concentração, ter Uhum, brancos, irritabilidade, tensão uhum, muscular, né, perturbação do uhum, sono, uhum, insônia, tudo, né, que seria perturbação do sono, tudo isso faz parte do quadro uhum. da transtorno de Aham, ansiedade generalizado, uhum, uhum. né? Sim. Me fala assim, um caso de TAG grave, assim, porque eu tinha essa crença de TAG muito próximo do pânico, né? Então, Hum. assim, me fala um caso de TAG grave, gravíssimo, assim, que você olharia e talvez isso é pânico, isso é TAG, isso é pânico, isso é TAG, assim. Um paciente que fica pensando, por exemplo, que deixa de fazer as coisas dele, por exemplo, vamos supor que está, como é que eu vou pegar de exemplo para você, né, com um pensamento recorrente. É, Pensamento como, intrusivo. não, o paciente que deixa de evoluir tipo na carreira porque ele acha que não é capacitado para as coisas. Então Uhum, você vê que o paciente tem toda a uhum, capacitação, mas ele sempre uhum, perde as oportunidades de fazer uma palestra, de se melhorar. Porque ele fica uhum, se cobrando, fica se cobrando, fica se uhum, cobrando. Né? Então ele vai uhum, tendo essa perda. Assim, além de ter esses sintomas, né, a pessoa tem que ter também isso aí gerando um problema. Não adianta só ter isso, né? Tem que ter um uhum, problema também relacionado na vida dela. uhum, uhum. Porque senão também Chegou, não é algo a tratar. chegou uma Então, perguntinha aqui. O que que é TAG? TAG é transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade né, Marcelo? generalizada. Isso, tá bom. Uhum. Só Isso. para Transtorno esclarecer. de ansiedade.
Isso, TAG, tô falando TAG, tá? Como se eu estivesse conversando com Isso. todo mundo que sabe, né? Mas nem É. todo mundo Uhum. sabe. Eu estou tentando buscar aqui algum exemplo de algum paciente porque tem os transtornos ansiosos para tratar são os mais complicados, sabe? É muito difícil tratar um paciente ansioso. Não é fácil, porque às vezes o remédio não funciona. Quando você usa o remédio piora a ansiedade do paciente no início. Infelizmente, acaba Ele se piorando. Então, ele assusta. assusta e para de usar o remédio. Alguns não acreditam em terapia e não vai procurar terapia. Então, assim, é um transtorno bem complicado. Agora, claro que a gente pode ter crises, o que talvez você está confundindo é que o paciente ansioso ele pode ter crise de pânico, é diferente do transtorno do pânico, entendeu? Você pode ter Pode ser. crises de pânico, de você ter aquela reação muito forte, Pode abrupta, ser isso. totalmente desfavorável pela situação, entendeu? Então isso aí talvez uma crise de pânico. Que não é a mesma coisa do transtorno do pânico, porque ele tem as suas peculiaridades, né? Para a gente considerar, não, isso é um transtorno de pânico. Até por Entendi. coincidência, eu atendi uma paciente agora no finalzinho, que ela está com transtorno de pânico. Ela tem o transtorno, ela não tem a crise. Ó, ela tem Ela tem aliás, as quem tem crises. pânico tem crise, isso, Tem mas não crises. Isso, nem necessariamente todo tem mundo tem isso. crise, tem pânico. Aham. Isso, nem todo mundo tem crise, tem pânico. Não tem, Entendi. o transtorno de pânico. É porque os nomes se confundem, né? Se Sim, mas aí misturam, eu mas posso ter uma tag com crise de pânico? é isso. O paciente com TAG pode ter crise de pânico. Então isso tudo se encaixou agora. Entendi. Entendeu? Talvez é isso que você Uhum. está confundindo. O paciente com Sim. TAG pode ter, e provavelmente vai ter crise de Hum, pânico. Como um paciente com fobia específica pode ter uma crise de pânico. Na hora que ele vê o uhum, objeto de fobia, fóbico dele, ele vai ter a crise acentuada. Mas não é um transtorno de pânico, porque ele está tendo na hora que ele tem o É objeto. Então é pontual. diferente. E pontual. Pontual, entendeu? Igual aqui, tá? Diarreia antes de falar em público. A Isso aí é Isa. de uma fobia social. Isso é um sintoma, né, de uma fobia social. Que eu vou falar mais adiante o que seria a Tá. fobia social. A pessoa tem medo de falar em público, aí começa a ter diarreia, sua, e começa a ter taquicardia, e às vezes tem dificuldade de apresentar. E às vezes evita de fazer isso. E aí também perde oportunidades, né? Então seria uma fobia social, já no quadro da Essas são um a fobia pouquinho de social. mim. É, por isso que eu não falei, que eu falei que talvez essas duas, a fobia fosse social e aí a fobia a fobia específica, né? Elas já são que o paciente já traz consigo, sabe? Então a pandemia, para piorar isso, talvez não sei se poderia piorar ou criar. Não acho que seria uma coisa para afetar tanto, mas as outras fobias, sim, com certeza, as outras ansiedades, desculpa, com certeza. Então tá, eu não vou te Então, embarrar assim, mais não com as perguntas. Se você quiser seguir, pode seguir, que eu sei que ainda tem um conteúdo legal aí, né? Eu tô nas minhas sim. perguntas para você. É o que eu tinha falado, né? Que muitos vão evoluir, né? Para TAG, pânico, alguns para TEP ou TOC, que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de pânico, e alguns para transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de obsessivo compulsivo. Né? O que vai fazer com que alguns evoluem para uma ou outra doença ou transtorno, né? Serão fatores como resiliência da pessoa, né? Se há ou não alguns traumas da infância, se ele já tinha um perfil mais ansioso e isso acabou acentuando com essa pandemia, ou se ele já apresentava uma dificuldade de lidar com situações difíceis ou catastróficas, e aí vê essa questão de parece fim do mundo, né? A pessoa, né, sai totalmente de si. Né? Então ela pode ter no transtorno de ansiedade generalizada também desrealização, despersonalização, que é essa questão de sair um pouco da realidade. Então, os E indivíduos... deixa eu só complementar isso, de sair um pouquinho da realidade. Às vezes, assim, lembra no David Graham, que é o criador do Brainstorming, que para quem não conhece, a gente estava na fase 4 ano passado, né, Marcelo? E aí o David falou assim, pessoal, às vezes a dissociação, ela é positiva, porque às vezes o sistema da pessoa não consegue lidar com tal pressão, com tamanho, né, afronta, e ela faz uma dissociação que é como um ponto para aquele organismo se proteger. Então, na verdade é uma proteção, né? Para a pessoa não...
para a pessoa não ter o psico, né, cisão total e psicotizar, e às vezes até ter um quadro, né, de Exatamente. psicose, Para o se organismo cuidar meio de que um sintoma corta ela, né, um maior, né? curto-circuito. Tuf! E aí ela dissocia para poder o corpo se Uhum, ajustar. Simples, para não evoluir para uma coisa pior, isso, com certeza. Então, isso. todo mundo E dissocia, como, né? E é todo importante mundo. mesmo, né? Uhum, isso. Uns Fica lá dissociam com transtorno dissociativo, aí já é outro assunto. E também, isso, também não pode, não pode ficar isso no mesmo. transtorno dissociativo, é verdade, né? Com Isso. certeza. Voltando aqui nos transtornos de ansiedade, né? Vou falar um pouco aí do fóbico específico, Uhum, né? Que os indivíduos com fobia específica são aqueles também apreensivos, ansiosos ou se esquivam de objetos ou situações que lhe causam medo, né? Então, não é só o fato de ter medo de algo específico. A questão aqui é a reação que o paciente tem desproporcional ao perigo real da situação fóbica. Então, tem gente que, por exemplo, tem medo de sapo, de baratas, de sangue, ferimento, de injeção, de ratos, né? Então, assim, um sapo, por exemplo, né? Nossa região tem aqueles sapos gigantes, assim, né? Parece um dinossauro. Tem gente que olha aquilo e uhum, fica louco, assim, nossa, é uma coisa, um pânico, assim, uma reação muito desproporcional do perigo real. O que o sapo pode fazer para ela ali? Eu nunca vi nenhum sapo comer alguém. uhum, uhum. Então, só que para aquela pessoa né, É o fim. um horror, Uhum, é isso. E uhum, aí você fica, nossa, você chegou para a pessoa, olhou para ela, numa reação desproporcional, fala, nossa, para que isso tudo? Talvez você possa falar para ela, eu acho que você está precisando se tratar, hein? Porque não cabe. Então, se você olha, uma pessoa tem uma reação a algo que é desproporcional, talvez ela precise, talvez, se tratar. Só por curiosidade, tem gente que tem medo de palhaço, né? Então, por palhaço. Por curiosidade, se chama fobia, essa fobia chama courofobia, que é medo de uhum, palhaço, né? Courofobia. uhum, É, agora, no transtorno de ansiedade social, que é a fobia social, né? uhum, Teve uma pergunta aí da diarreia, né? O indivíduo ele fica temeroso, ansioso, ele acaba se esquivando de interações e situações sociais que envolvem a uhum, possibilidade dele ser uhum, avaliado. uhum, Então aqui tá, aqui isso a gente pode incluir, né? Encontrar com pessoas que são diferentes da família, uhum, situações que ele pode ser observado, comendo, bebendo, uhum, desempenho, falar em público. Tem gente que tem gente que não usa banheiro público, segura, né, o xixi e aí acaba às vezes tendo até infecções de urina por ficar muito tempo segurando a urina. Tem gente que tem muita vergonha de comer em público, não come. Né? Os mais conhecidos são realmente falar em público, né? Que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de apresentar trabalhos, faculdades. Mas é isso mesmo, né? Nesse sentido. uhum, uhum, uhum. Então ela fica, né, a ideação cognitiva dela, né, associada, é que ela fica ali naquele sinal negativo de ser avaliada, achar que não é boa o suficiente, que ela pode ficar embaraçada, que ela pode ser humilhada ou rejeitada, ou até mesmo achar que vai ofender os outros, né? Então ela acaba fazendo a evitação. E tem todos os sintomas. Depois eu vou fazer um resumão, né? Como que a Uhum, gente pode tentar entender os transtornos ansiosos, né? uhum. O pânico, Marcelo, né? O transtorno do pânico. Marcelo, deixa eu só te interromper, que eu estou olhando aqui a hora e faltam 12 Uhum. minutos só, né? É Ah, assim, tá. eu não sei o que, que você quer filtrar e tal, só para gente, né, pensar, porque tá bem legal, acho que tem muita coisa ainda importante que a gente preparou, mas enfim, né? Vamos indo. Sim. Não, mas aqui a gente vai falando aí dos transtornos aqui, da, Uhum, do pânico e do toque já está chegando ao fim mesmo. uhum, É, aí já o pânico, né? Ocorre que tem as crises ou ataques, né, de pânicos e elas já são mais autolimitadas, geralmente duram em torno de 10 minutos. Então a pessoa está ali tranquila em repouso, de repente vem aquela crise de pânico, né, que seriam medos intensos e desconfortáveis, com vários sintomas físicos e psíquicos, né, e que duram geralmente em torno de 10 minutos. Então ela pode ter palpitações, né, que é ataque cardíaco, calafrios, ondas de calor, dormência pelo corpo todo, falta de ar, tremores, sudorese, dor no peito.
toda aquela tontura muscular, abdominal, toda aquela gama de sintomas, todo o combo, né, de ansiedade, só que num período. Então ela tá ali, de repente, pum, vem toda essa crise. Aí passa 10 minutos, ela vai aí, ela acha que vai morrer, acha que vai ter um derrame, acha que vai infartar, procura pronto-socorro, faz um monte de exame, não acha nada. E depois, aí, né, acaba que passa os 10 minutos, ou toma uma medicação no hospital, acaba que passa e melhora. Né? Então ela tem mais isso, essa questão de sentir medo de morrer, medo de perder o controle no acontecer, e aqui tem mais desrealização e despersonalização. A desrealização é sentimento de irrealidade, né? E a despersonalização é sentir-se distantes da própria pessoa. É mais característico no transtorno de pânico. Né? Então você vê que é bem diferente. Ela não tem um pensamento em algo recorrente. Ela não está pensando em nada. De repente vem as crises. Né, no caso. Que é a diferença, então, do TAG, né? Que o TAG já está ali numa panela de pressão e aí tem a crise de pânico porque ela não aguentou, ela somatizou aquilo ali tudo e, digamos, que o corpo gritou. Já o pânico, ela está ali de boas, ela nunca sabe a hora que, digamos, vai ser atacada, né? Que vai talvez ter a crise de pânico. Sim. Isso. E a teoria, né, se for por curiosidade, se não for, posso até pular, por causa da hora, mas a que explica um pouco o pânico tem muito a ver com alterações, né, químicas, genéticas, hormonais, né, nos próprios circuitos neuronais, psicodinâmicas, o próprio aprendizado. Então, o transtorno de pânico ele agrupa mais questões. Tem a ver com questão traumáticas na infância, né, quando ocorre, né, porque a gente se protege, né, quando a gente está com uma memória dolorosa, né, que ocorre, o inconsciente acaba guardando aquilo de forma que o consciente não se tem aquilo, né, falando um pouco de Freud. Então essas memórias suprimidas, dolorosas, ficam ali. Vamos supor que você sofreu alguma coisa na infância. Aquilo não chegou a ser traumático, mas te marcou. Aquilo foi suprimido, tranquilo. Aí depois você cresce e de repente você começa a ter essas crises de pânico, que pode ser por causa desse fator da infância, que por qualquer motivo seu inconsciente começou ali a buzinar, e isso disparou, né, e isso fez com que todo o sistema de ansiedade, né, que eu expliquei, começou a ativar e funcionar. Né? Por causa de você tem as crises dessa forma. Tem um disparador, tem uma situação chave assim que a gente pode saber ou não saber, né? Tem esse disparador? Tem alguma coisa que... Sim, são várias características. Pode ter um gatilho, né, que faça com que se dispare, que o paciente não tem consciência do que é, por isso que ele fala, eu estava ali do nada, de repente acontece. E aí ele começa a evitar, ele para de sair, porque ele tem medo de ter um ataque de pânico, né, no elevador, no ônibus, sei lá onde, então ele para de sair de casa, por causa disso também, não sai sozinho, tem que sair sempre acompanhado. Diferente do TAG, o TAG consegue fazer as coisas, mas ele está sempre pensando. O pânico não, ele já tem medo de ter o ataque, de perder o controle, de congelar, de não fazer as coisas, né? Então ele acaba vivendo Mas esse medo, essa situação. Isso já é uma Mas esse medo já é uma comorbidade da agorafobia junto? Ou seja, esse medo a agorafobia é um medo antecipatório de coisas do futuro, né? Não, então a agorafobia, né, são já sintomas de apreensão e ansiedade, nas situações como, né, a pessoa ter dificuldade de ficar em transporte público, ou num carro, ou num avião, né, ou numa ponte, ou num elevador, ou lugares abertos ou fechados. É um lugar de difícil escape já. A agorafobia, o agorafóbico é aquele paciente que tem medo de ficar em algo que não pode fugir, não consegue sair, se caso ele tiver algum mal-estar qualquer. E aí ele não consegue fugir. Então é aquela pessoa que já fica perto da porta, se estiver no lugar, já olha onde que tem saída, porque se ele tiver algum mal-estar qualquer, né, tem que fugir.
Então ele Sim. tem dificuldade de ficar em multidão, muita gente, a pessoa começa a se sentir incomodada com tanta pessoa que ele dá um mal-estar. E aí a pessoa não consegue muito ficar naqueles ambientes ali, né? Isso é Entendi. agorafobia, Tá. que pode estar associado com pânico. Por isso que tinha essa mistura aí, né? De transtorno de pânico com agorafobia e sem agorafobia. Aí acabaram fazendo a separação, porque é nesses locais específicos que ele tem a crise de pânico, entendeu? Quando começa a pensar que possa juntar ou ficar difícil, sabe? Ele começa já a ter todo o combo da ansiedade, taquicardia, coração, palpitações, sudorese, né, e tal. Marcelo, Sim. pensando nisso tudo que você falou, e entendendo também que a recomendação hoje é fique em casa, não vá ao hospital, o recurso médico está nesse período, muitos dos médicos. Essa conexão tá caindo aí. O que você nos sugere? Tá cortando aqui. Tá cortando. Essa ligação cortou aí essa imagem. Tá ruim essa Tá conexão. cortando para mim. Para vocês estão cortando? Tá cortando também a fala dele? Tá, Como é que tá aí sua. para vocês? Eu não sei se é a minha internet que tá ruim. Tá cortando. Não sei se sou eu, se é a minha conexão. Tá cortando. Tá cortando. Mas de Você quem? me escuta? Minha ou sua? Não sei. Tô escutando, melhorou? Tô te escutando. A sua que tá ruim, Não, claro. não tenho nem ideia. Pode falar, a sua Será? imagem tá ruim, mas tá dando para te ouvir. Agora você voltou aqui para mim. Enfim, pensando nisso tudo, que agora é hora de ficar em casa, que é hora de, né, de tentar achar talvez outras alternativas para lidar com tudo isso. O que você nos sugere para além da medicação? Porque a medicação é assim, né? Igual ligar e desligar a luz, né? Papo, assim, se acertar em cheio é batata. Mas assim, algumas pessoas, elas, primeiro, têm filosofia, alguns têm filosofia de que não tomam remédio, né? Outros têm dificuldade, são remédios controlados, precisa ser avaliado e acompanhado por um profissional psiquiatra. Então, assim, o que você nos sugere nesse momento para essas pessoas lidarem melhor sem a ajuda da medicação, que eu entendo como o fim já, assim, né? O que não, talvez ela não consiga, então ela tem que recorrer à medicação. Como é que estamos de tempo aí? Falta o quê? Olha, aqui tem... depois que eu falei isso com você, que faltavam 10 minutos, eu lembrei que eu entrei atrasado com você. Então, eu acho que deve ter 10 minutos. Uns 10 minutos agora. Ainda faltam dois transtornos que eu não comentei, né? Que seria o TOC e o transtorno de estresse pós-traumático. Só dar uma comentada rápida. O TOC, né, já são os pensamentos intrusivos, ou imagens, né, ou impulsos, né, que são as obsessões. As obsessões são os pensamentos que ficam intrusivos e recorrentes. Isso vai gerar a ansiedade ou uma angústia acentuada e a pessoa vai ter o comportamento da compulsão, né, que aí já é ação, comportamentos repetitivos. Pode ser lavar mãos, ou ficar verificando, ou até atos mentais, a gente fica contando coisas na cabeça e tal. E ficar repetindo palavras silenciosamente. Que com essa pandemia pode piorar, igual eu tinha explanado, né, que essa coisa de ficar limpando as mãos. Já o transtorno de estresse pós-traumático também vai ter toda aquela questão de ansiedade, né, só que ela viveu um trauma, né, o indivíduo foi exposto a um evento traumático. Ou testemunhou. Ficar sabendo de coisas traumáticas, às vezes é mais traumatizante do que ver, dependendo de quem ouve, né?
Ou, né, a questão de ter defrontado a morte, efetivamente, ou uma ameaça, né, a morte, uma lesão grave, ou mesmo uma ameaça à integridade física da própria pessoa ou de outras pessoas. Então ela vai ter essa resposta de intenso medo, né, potência, o pavor, né, vai ficar revivendo o trauma, que a gente chama de flashbacks, né, que vai ficar vindo essas imagens e vai ter toda a hiperexcitação dos sintomas de taquicardia, né, sudorese, sempre que às vezes passar no local que ocorreu ou quando relacionar algo que foi traumático, ou se a pessoa foi assaltada, por exemplo, por um motoqueiro, toda vez que vê moto começa a sentir todo um mal-estar. Então, né, começa, e é até onde a linha do MDR trabalha, né, que é a questão do trauma, né. É, aí vai também a questão do cortisol e tal, mas eu não vou entrar muito em detalhes, não. Seria mais ou menos essas questões. O que acontece? A gente tem esse combo, vamos dizer assim, da ansiedade, que seria todos os sintomas físicos, corporais, psíquicos, e aí vai ser determinado para cada situação. Você teve um trauma, transtorno de estresse pós-traumático. Estou fazendo um resumo assim bem grosseiro, mas que se pode ter em mente, né? Você tem mais crises de pânicos, né? Que vai e vem e passam. Você pode pensar no transtorno de pânico. Você tem esse combo, né? Toda hora pensando, sempre ativado nos pensamentos, podemos pensar num TAG. Você tem medo de algo específico? Você tem medo de apresentar em público? Social, né? E o toque, vem os pensamentos, né? Será que eu verifiquei a porta? Será que eu fechei a porta do carro? Será que eu fechei? Será que eu fechei? Deixa eu ir lá ver. Aí volta. Nossa, mas será que eu fechei direito? Vou lá ver. Então, toque. Mas aí, eu acho importante falar que tem traços de toque e tem o transtorno de toque, Não. né? Não, tem a personalidade, que é diferente, né? A gente tem o Exatamente. transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é diferente do transtorno de ansiedade, do transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo é essas questões. O de personalidade, ele não tem, às vezes, o toque. Ele pode ser Isso aí. um paciente que é mais sistemático nas coisas, ele é mais rígido na personalidade dele, não aceita muitas coisas de mudança. É diferente, né? Os critérios são totalmente diferentes. Né? Isso. Então, fazendo meio que um resumão, você tem, né, todo o combo e se direciona. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, como que a gente pode estar lidando com essas questões nesse tempo de pandemia, né? A gente pode estar fazendo aí exercícios físicos, pode ser feitos exercícios respiratórios, né? Tem a respiração azul, você respira pelo nariz uma luz azul e solta cinza pela boca, e assim você vai fazendo, né? Inspirando e soltando, orações para quem tem a questão da fé, relaxamento muscular progressivo, né? Pode ser feito meditação, mindfulness, que é atenção plena, pode ser feito o FT, que é a técnica de libertação emocional, pode ser usado aromaterapias, né? Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana antiga, né? Que visa a reconciliação e o perdão. É bem legal que você fala para você mesmo: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E além das medicações, pode ser feita também terapia de MDR, Sporing, né? Pode ser feito chás caseiros, até tem algumas, quem tiver interesse em saber, para fazer chá de alface, né? Ajuda bastante, camomila, né? Ajuda no sono também, maracujá, melissa. Então tem até formulação de como preparar aqui, né? Se alguém tiver interesse depois. Eu acho que eu acho que é isso, Clarice, né? Eu acho que foi meio rápido o final, né? Desculpa aí. Mas eu acho que você quer fazer algumas técnicas aí pro pessoal de relaxamento, para autorregulação, da ansiedade, né? O que você quer, que tá planejando agora aí? Eu até quero, sim, fazer, ensinar a galera uma técnica de autorregulação emocional. Se houver tempo depois, eu também até gostaria também de mostrar. De que a sua? Como é que é? Do FT, que é a técnica de libertação emocional, que são pontos, né, os quais a pessoa faz, e ela, não só para ansiedade, mas para qualquer problema que ela tiver, ajuda a ficar bem. A É bem minha, simples de fazer.
A minha que eu pensei em fazer uma de MDR com a galera. Mas eu acho que a Bacana. gente teria que se reconectar de novo, porque senão vai cair no meio da Da técnica. apresentação. É. E aí, É assim, 1 hora só, né? Que eu acho dura, né? que o meu vai durar tipo uns 5 minutinhos. O seu, como é que é? Vai demorar quanto tempo? É, talvez aí falte aí uns 5 minutos também. O meu também é mostrar e depois a pessoa fazer ela própria ali, né? Então, para mostrar também uns 5 minutinhos, né? Depois ela. Então, eu vou declinar, pessoal que está nos assistindo, eu vou declinar aqui essa live e vou colocar outro ao vivo, que aí a gente só finaliza fazendo esse processo de regulação com vocês, assim, porque eu acho que Ah, isso vai servir para todos os dias vocês usarem isso, isso, né? isso, Quando vocês forem dormir ou quando vocês se sentirem ativados emocionalmente, alguma imagem, algum pensamento intrusivo entrou, vocês podem usar essas técnicas que a gente vai disponibilizar para vocês poderem se autorregular, tá? Então eu vou declinar ah, aqui e a gente volta, tá bom? ok. Peraí. Então tá.